Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a partir de agora as nossas aulas de número 7 e 8 da disciplina de Metodologia do Trabalho Científico. Hoje, 23 de junho de 2020, terça-feira, e o que a gente vai trabalhar hoje na nossa disciplina? O tema da aula de hoje vai ser Trabalhos Técnicos Científicos, parte 2. A gente vai focar no que vem a ser um anteprojeto de pesquisa. Vamos ver o que é um projeto de pesquisa e o que é um relatório de pesquisa. Tá? Os nomes são parecidos, a estrutura é um pouco semelhante, mas você vai usar cada um desses três tipos de projetos, né, de trabalhos técnicos científicos, em momentos diferentes da sua graduação. Beleza? Então, bora lá, começando pelo anteprojeto de pesquisa. Bem, pessoal, então a partir de agora eu vou compartilhar com vocês a tela do meu computador. Então eu vou mostrar hoje na aula 3 tipos de trabalhos técnicos científicos, tá? O anteprojeto, que vai ser o primeiro que a gente vai começar, depois o projeto de pesquisa e por último o relatório, ok? Então bora lá, começando pelo anteprojeto. Deixa eu clicar aqui para ele abrir. Enquanto não abre, a gente canta. Ai que se dane tudo, não tô nem ligando pro que vão dizer. Oh! Beleza. Abre aqui. Anteprojeto de pesquisa. O que é, antes de tudo, o anteprojeto de pesquisa? Ele corresponde a um trabalho, um documento técnico-científico que tem a finalidade de apresentar dados referentes a um dado projeto que você quer executar. Resumindo, como é que eu posso dizer? É um projeto, é um espelho de um projeto que você deseja realizar. Normalmente, um anteprojeto de pesquisa é apresentado para alguma instituição ao qual você quer concorrer a uma bolsa de estudo, tá? Por exemplo, CNPq, FAPESB, CAPES, tá? Que são instituições que fornecem bolsas de estudos para alunos de graduação, mestrado e doutorado. Ou esse anteprojeto ele também pode ser apresentado a instituições de educação, ao qual você quer realizar um projeto. Tá? Então, o anteprojeto sempre é apresentado antes de um projeto de pesquisa de fato. Tá? É um trabalho técnico-científico que sempre vai anteceder um projeto de pesquisa. Então, a gente tem aqui o anteprojeto. Tá? Normalmente, na capa, o que a gente coloca? A gente coloca o título desse projeto, o nome do candidato e o que, no caso aqui, como é um anteprojeto de pesquisa, eu tenho o nome do orientador, tá? Então, bora ver aqui. Esse anteprojeto foi deixa eu só dar uma pescada, eu acho que foi do meu doutorado, deixa eu ver. Doutorado. Foi um anteprojeto que eu apresentei no meu doutorado, na pós-graduação em Geologia. Então tem um título aqui do projeto, que é esse: Caracterização dos estuários dos rios Jacuípe, Jaguaripe, Paraguaçu e Jequitinhonha, utilizando microscopia analítica em bioclastos recentes, né? O nome é meio complicado, mas eu vou resumir para vocês. Qual era o intuito do projeto? É estudar áreas de rios, que são esses rios, Jacuípe, Jaguaripe, Paraguaçu e Jequitinhonha, e utilizar um tipo específico de grão presente nessa areia, que são os bioclastos, para eu saber se esses rios eles estavam poluídos ou não, certo? O título é meio complicado, mas o intuito do trabalho era esse. Então, o nome do candidato, Marcos. Nome do orientador, Altair de Jesus Machado, tá? Como no caso de instituições de ensino, caso você quisesse apresentar um anteprojeto para uma escola, uma creche, né? Ao invés do nome do orientador, você poderia colocar o nome da instituição, o nome da creche, tá certo?
Mas o modelo do anteprojeto ele é variável, certo? Normalmente saem editais solicitando que as pessoas submetam um anteprojeto e no edital ele já estabelece quais são os tópicos, quais são os capítulos que esse anteprojeto deve apresentar, tá bom? Então, se vocês procurarem na internet, eu nem cheguei a procurar, mas vocês podem realizar esse tipo de pesquisa no Google. Se vocês procurarem lá pelo anteprojeto de pesquisa, é capaz de vocês encontrarem anteprojetos que têm um formato um pouco diferente desse, tá bom? Mas a estrutura é basicamente a mesma, certo? Então a gente tem a capa, aqui em cima a gente tem a logo da instituição, não é obrigatório ter a logo, certo? Se você quiser, você coloca só o nome da instituição, né? Creche, Amizade Fraterna, Escola Lince, tá? Anteprojeto, coloca o título, o seu nome, nome da instituição. Essa é a capa. Logo em seguida, a gente tem a introdução. E o que é a introdução? A introdução ela vai ser um capítulo destinado a você fazer um breve relato sobre o tema do seu projeto. Então, como no meu projeto, eu estou querendo trabalhar com estuários, tá? E com bioclastos. Então, o que eu vou fazer na introdução? Eu vou caracterizar o que é um estuário e vou caracterizar o que é um bioclasto, certo? Então, bora ver como foi que eu comecei aqui essa introdução. Eu coloquei assim: os estuários são ambientes de transição entre o continente e o oceano, onde sua hidrodinâmica, circulação e mistura é governada pela ação das marés e pela descarga de água doce, de modo que o sedimento pode ser transportado tanto de fora para dentro do estuário, influência marinha, quanto de dentro para fora, influência fluvial. Aí, aqui, ó, eu já começo a falar do bioclasto, que é o segundo tema do meu trabalho. Assim, o sedimento fica susceptível à ação dos fatores mesológicos, que inclui os fatores climáticos, fisiográficos e bióticos, e dos processos atuantes na área de sedimentação, ação das marés, correntes, ondas, os quais alteram as superfícies dos grãos sedimentares, de modo que, a partir da análise tafonômica de bioclastos, é possível reconhecer. Aí eu digo, o que eu posso fazer com o meu estudo com bioclastos? Quais são os dados que eu posso obter a partir disso, certo? Então, a introdução é só você fazer um breve relato sobre o trabalho que você vai desenvolver. Então, eu conceituei o que era estuário, que é um dos temas do meu trabalho, e eu conceituei o que era o bioclasto, e disse também o que eu posso obter por meio da realização desse tipo de estudo. Além disso, lá no título eu falo sobre microscopia analítica, né? Então, nos parágrafos posteriores, eu ainda relato o que eu posso obter por meio do estudo de microscopia analítica nesses tipos de bioclastos, tá bom? Beleza. Ainda aqui, na introdução, como é que a gente vai finalizar a mesma? Normalmente, a gente finaliza apresentando qual é o objetivo desse anteprojeto. Então, aqui eu coloquei: sendo assim, o presente trabalho visa caracterizar os estuários do rio Jacuípe, Jaguaripe, Paraguaçu e Jequitinhonha, utilizando as assinaturas tafonômicas e os teores de metais absorvidos por bioclastos recentes. Para isso, dever-se-á mapear a distribuição dos bioclastos nesses estuários, utilizar suas características tafonômicas, analisadas por meio de microscopia eletrônica, inferir os padrões de energia hidrodinâmica, transporte e sedimentação, submeter estes grãos a microanálises de raio-x para identificar e mensurar o teor de metais pesados adsorvidos em suas superfícies e avaliar a influência das alterações tafonômicas nesta adsorção. Então, reparem que aqui nesse parágrafo final
tem os objetivos, e esses objetivos eles estão divididos em duas partes. Um é o objetivo geral, tá? Que é o objetivo principal do seu trabalho, e depois a gente apresenta os objetivos específicos, que podem ser 2 ou mais objetivos específicos, tá certo? E aí, bora identificar eles aqui nesse parágrafo. Onde é que está o objetivo geral? Para a gente identificar, o que a gente deve observar? A gente deve procurar o verbo no infinitivo. Então, bora ler a frase. Sendo assim, o presente trabalho visa caracterizar os estuários do rio Jacuípe. Onde é que está o verbo aqui no infinitivo? É caracterizar. Beleza. Então, sempre qual é a sequência? Você apresenta o objetivo geral para só depois apresentar os objetivos específicos. Então, bora lá. Visa caracterizar os estuários do rio Jacuípe, Jaguaripe, Paraguaçu e Jequitinhonha, utilizando as assinaturas tafonômicas e os teores de metais absorvidos por bioclastos recentes. Ponto. Então, o objetivo geral é desde caracterizar até recentes. Esse é o objetivo geral desse anteprojeto. Aí bora identificar agora os objetivos de pesquisa, que são no mínimo 2, podendo ser o limite indefinido. Então bora lá. Para isso, dever-se-á mapear a, então mapear verbo no infinitivo. Então esse é o primeiro objetivo específico. Mapear a distribuição dos bioclastos nesses estuários. Utilizar já é outro verbo no infinitivo, então já é um segundo objetivo. Então, o primeiro objetivo específico é mapear a distribuição dos bioclastos nesses estuários. Pronto, primeiro objetivo específico. Segundo, utilizar, verbo no infinitivo. Utilizar suas características tafonômicas analisadas por meio de microscopia eletrônica. Inferir os padrões de energia. Inferir já é um terceiro verbo no infinitivo, então um terceiro objetivo específico. Então, o segundo objetivo específico é esse daqui. Utilizar suas características tafonômicas analisadas por meio de microscopia eletrônica. Então, como inferir o terceiro, bora ver onde é que finaliza esse terceiro objetivo específico. Inferir os padrões de energia hidrodinâmica, transporte e sedimentação. Submeter estes grãos a microanálises de... Submeter é outro verbo no infinitivo. Então, aqui já é um quarto objetivo específico. Então, o terceiro objetivo específico é de inferir até sedimentação. O quarto objetivo específico, submeter esses grãos a microanálise de raio-x para identificar e mensurar o teor de metais pesados absorvidos em suas superfícies. Pronto. Aí vocês vão ver que neste objetivo em específico, a gente tem 3 verbos no infinitivo. Vejam aí, submeter, identificar e mensurar. Por lógica, a gente deveria quebrar, né? Cada verbo no infinitivo seria um objetivo específico. Mas se vocês forem ver a frase, bora ver se isso é possível. Submeter esses grãos a microanálises de raio-x para... Termina o objetivo. Esse objetivo fica claro para vocês? Não fica, né? Submeter esses grãos a microanálise de raio-x para... Para o quê? Fica incompleto o sentido desse objetivo. Então a gente tem que dar continuidade. Para identificar e... A gente poderia terminar aí? Para identificar e... Identificar o quê? E o quê? E mensurar o teor de metais pesados. Então isso é um outro objetivo específico, certo? A gente sempre define o objetivo a partir do... A gente identifica, melhor falando, os objetivos a partir do verbo no infinitivo. Mas a gente precisa ler o objetivo completo,
pois nem sempre a quantidade de verbos no infinitivo vai corresponder à quantidade de objetivos específicos do trabalho. Beleza? E o último objetivo específico, avaliar a influência das alterações tafonômicas nesta adsorção. Certo? Beleza. Então, só para recapitular, como é que se caracteriza a introdução? Na introdução, você vai fazer um breve relato sobre o tema do seu anteprojeto. Nesse caso, o anteprojeto é um anteprojeto que se caracteriza pelo quê? Por estudar ambientes de estuários, por estudar o que? Bioclastos, e para realizar esse estudo ele utiliza a microscopia analítica. Então o que eu vou falar na minha introdução? Eu vou conceituar o que é um estuário, eu posso caracterizar ele. A mesma situação eu vou aplicar para o bioclasto, eu vou dizer o que é um bioclasto, para que ele serve. E a mesma situação para a microscopia analítica. Vou dizer o que ela é, como é que ela pode ser empregada para esse tipo de estudo. Então, depois da gente falar de forma breve, né, o que é o tema do nosso anteprojeto, a gente finaliza a introdução com o objetivo. Mas aí, então, eu vou fazer uma ressalva. Nesse objetivo, ele pode ser de dois tipos. Pode ser não, ele tem que ser de dois tipos, o geral e os específicos, tá certo? Então, beleza. Depois da capa, depois da introdução, a gente chega no segundo elemento do anteprojeto de pesquisa, que é a revisão teórica, também conhecida como fundamentação teórica ou desenvolvimento. O que é interessante dentro dessa revisão teórica? O que vai caracterizar esse capítulo do seu anteprojeto? Ele vai ser destinado a você comentar de forma aprofundada, de forma robusta, sobre o tema do seu anteprojeto. Então repare que aqui a gente tem capítulo 2, revisão teórica. Subcapítulo 2.1, utilização da microscopia analítica em estudos sedimentológicos. Bora descer. Subcapítulo 2.2, respostas obtidas da análise tafonômica de bioclastos. Bora ver se tem um terceiro subcapítulo. Não, são só dois. Então, o que é interessante? Nessa revisão teórica, nessa fundamentação teórica, você vai o quê? Você vai escrever sobre o seu tema e você tem a opção de dividir esse capítulo em subcapítulos, como foi o caso aqui desse anteprojeto que eu escrevi. Eu dividi ele em duas partes. Um com foco no estudo da microscopia analítica e outro com foco em quê? Em estudos sobre tafonomia nos bioclastos, tá? Então, claro, você vai subdividir com base no quê? No tema do seu anteprojeto. Então, digamos que seu anteprojeto, o título é avaliação do grau de avaliação do grau de participação de alunos da educação infantil da creche Marcos Peralva, no ano de 2020. Então, como é avaliação do processo de ensino-aprendizagem, o que eu poderia colocar na revisão teórica? Primeiro, falar sobre estudos sobre ensino-aprendizagem na educação infantil no Brasil, tá? Como um segundo subcapítulo, eu poderia colocar estudos concentrados no estado ao qual a creche Marcos Peralva está situada. Então, digamos que é Tobias Barreto. Então, poderia concentrar em Tobias Barreto, tá? E pronto, eu poderia criar outros capítulos também, né? Depende do que eu quero trabalhar de fato dentro desse anteprojeto. Quais são os meus objetivos, certo? Mas repare aqui que esse capítulo ele vai ser composto por vários parágrafos. Tem um primeiro parágrafo, temos um segundo parágrafo
temos um terceiro, temos um quarto e por aí por diante. Mas eu quero que vocês reparem que para cada parágrafo eles têm um elemento em comum. Repare aqui, esse parágrafo e esse segundo. Aqui. Vejam, tentem descobrir o que tem em comum nesses dois parágrafos. Além, claro, de texto, certo? Vou dar 20 segundinhos para vocês descobrirem. Tempo! Pronto. O que esses parágrafos têm em comum, além, claro, de apresentar texto? Eles apresentam esse elemento daqui. De David et al. 2007, Castro 2002 e Miggins et al. 2011. O que é esse elemento que todos os parágrafos da sua fundamentação teórica devem ter? Esse elemento é o que a gente chama de citação. E o que é a citação? A citação é você dar crédito ao responsável pelo dado que você está apresentando. Em outras palavras, né? Tudo isso que eu coloquei aqui nesse parágrafo que eu selecionei, eu estou dizendo que é de autoria de Miggins e colaboradores, os outros autores aos quais ele realizou o trabalho e publicou no ano de 2011. Mesma situação aqui para The David. Tudo isso aqui que está presente nesse parágrafo que eu estou selecionando é de autoria de The David e os colaboradores dele no trabalho que ele publicou em 2007. E por que de ter essa citação? Primeiro, porque a informação não é sua. Você pegou essas informações em um outro trabalho. Então é de bom tom você dar o crédito à pessoa responsável pelo dado que você está apreciando, pelo dado que você está apresentando em seu trabalho. E uma segunda coisa, se você não coloca a citação, né, digamos que a gente tirasse Miggins desse primeiro parágrafo, né? Miggins é o autor dessas informações que eu apresentei nesse parágrafo. A partir do momento que eu não coloco essa informação, supõe-se que esses dados são dados criados por você. Você que obteve esse trabalho. Mas, digamos que... Deixa eu só ver qual foi o ano que eu publiquei isso. Na realidade eu não publiquei, né? Eu apresentei para entrar no doutorado. Eu não coloquei um ano, ó, pequei. Devia ter um ano aqui no final da página. Mas foi o doutorado, eu entrei em 2012. 2012. Eu entrei em 2012. Então supõe-se que esses dados foram obtidos por mim em provavelmente 2012. Aí digamos, a gente está agora em 2020. Digamos que, por ironia do destino, Miggins encontrou na internet esse meu anteprojeto. Aí ele está lendo e reconhece as informações desse parágrafo como sendo sua. Mas só que eu não coloquei a citação a Miggins. Então o que pode acontecer? Miggins ele pode abrir um processo contra Marcos Vinícius Peralva Santos, que é o autor desse anteprojeto, e solicitar que seja dada acreditação dessa informação que eu peguei, que é de autoria dele, para ele, né? Como o trabalho já foi publicado e não vai ter como alterar, o que vai acontecer? Eu vou ter que pagar um valor, né? Um custo financeiro para Miggins, né? Pode ser 2 mil, 3 mil, 4 mil, 10 mil, 100 mil reais. Quem vai definir isso vai ser o juiz. Mas, já que você está fazendo seu anteprojeto, não custa nada você colocar o crédito a quem pertence esses dados. E eu digo que isso é mais importante ainda se você estiver realizando a sua monografia de conclusão do curso. Porque o que pode acontecer? Digamos que você pega os dados de outra pedagoga,
que publicou o trabalho 1, 2, 3 ou mais anos antes de você, e você não coloca o crédito, não coloca a citação a ela no seu trabalho, o que pode acontecer? Ela pode entrar com um processo com você, e se ela ganhar um processo, ainda corre o risco de você perder o diploma, né? Digamos que você defendeu seu TCC, você já ganhou seu diploma, já está atuando como pedagoga e ocorreu o processo. Pode acontecer de você perder o seu diploma de pedagogo. Então, para evitar esse tipo de situação, o que a gente deve fazer? Sempre, gente, que vocês pegarem uma informação que não for de autoria de vocês, coloquem a citação, que é o nome da pessoa de autoria dessa informação que você está apresentando, certo? Mais para frente na nossa disciplina a gente vai ter uma aula específica sobre citação, como fazer, tá? Vocês vão ver, por exemplo, a gente tem aqui Miggins et al. 2011. A gente tem outro trabalho aqui, deixa eu ver aqui, Castro 2002. Por que Castro 2002 não tem a partícula et al. De Miggins? Existe uma razão para isso. É uma das regras de como fazer citação em trabalhos acadêmicos. Mas a gente vai ver isso, se não me engano, após a nossa primeira avaliação da disciplina, tá? Que vai ser a realização da primeira versão do projeto de pesquisa. Mas hoje eu dou uma dica para vocês. Digamos que vocês pegaram um trabalho aqui, de autoria de Altair de Jesus Machado. Aí digamos que esse trabalho foi publicado agora em 2020. Como é que você faz a citação no texto? Você coloca sempre o último nome do autor, então no caso seria Machado, e coloca o ano, Machado 2020. Então a gente tem aqui essa informação, no final abrir um parêntese para colocar a citação. Então como o nome do autor lá em cima era Altair de Jesus Machado, a citação seria como Machado, 2020, certo? Então, bora lá. Essa é a fundamentação teórica, belezinha. Bora para o próximo tópico. O próximo tópico, no meu caso, foi a descrição da área, tá? No caso de estudos em ambientes de faculdade, em ambientes de creche, né, instituições de ensino superior, básico, infantil, você poderia substituir esse nome descrição da área por área de estudo. Então, basicamente, o que é a área de estudo ou descrição da área? É você descrever, como o próprio nome já deixa explícito, o seu local de estudo. Então, digamos que você vai estudar a FISE, né? A nossa faculdade, as Faculdades Integradas de Sergipe. Então, como é que você ia descrever? As Faculdades Integradas de Sergipe estão situadas em Sergipe, mais precisamente na cidade de Tobias Barreto, situada no bairro de, mas diz lá qual é o bairro que a FISE está situada, né? Vocês podem dizer qual é o tamanho da área da FISE, quantas salas estão presentes na instituição, né? E descrever 20 salas são para sala de aula, uma corresponde à direção, uma corresponde à sala dos professores e por aí por diante. Certo? Então vocês vão descrever de fato o que existe dentro da sua área, o que existe dentro da FISE. Como meu trabalho envolvia 4 estuários, então na descrição eu conceituei, eu descrevi as características básicas dos 4 estuários: o rio Jacuípe, o rio Paraguaçu, o rio Jaguaripe e o rio Jequitinhonha, certo? Então bora seguir em frente. Ah, sim, ainda coloquei uma imagem, né, de cada um dos 4 rios. Então vocês podem também postar imagens, né, do local que vocês estão realizando o estudo. Agora vocês devem tomar cuidado, porque, por exemplo, se vocês vão tirar uma foto em que aparece pessoas, vocês precisam ter a autorização da pessoa para você publicar essa foto. Então, se você não tem autorização,
É melhor você não publicar. Porque aquela situação que eu disse anteriormente. Digamos que você publicou e anos depois a pessoa vai lá, pega o seu trabalho e vê que você publicou uma foto em que tem ela presente. Ela pode abrir um processo contra você, certo? Então você sempre tem que ter autorização quando vocês forem publicar um trabalho em que tem a imagem de uma determinada pessoa. Mas claro, se o trabalho é seu e na imagem aparece você, não precisa ter autorização, uma vez que o trabalho é de sua autoria, tá certo? Mas não se preocupem, porque quando vocês forem fazer a disciplina de estágio, vocês vão ver que tem alguns modelos que eu vou apresentar para vocês, em que a gente coloca as imagens. Aí eu vou mostrar quais são os tipos de fotos que ficam legais para os relatórios de estágio de vocês, certo? Além disso, vejam só, como aqui são imagens de computador, o que foi que eu coloquei? Coloquei as imagens, coloquei o título. Sempre que vocês forem colocar imagem no trabalho, vocês têm que criar um título. E além disso, o que foi que eu coloquei? A citação. Da onde foi que eu peguei essas 4 imagens? Eu peguei do Google Earth ou Google Terra traduzindo, beleza? Então, citação sempre importante. Então a gente viu a capa, a gente viu a necessidade de uma introdução, a gente viu a necessidade de uma fundamentação teórica, posteriormente a área de estudo, e a gente chega na parte dos aspectos metodológicos, que vocês podem ver chamados também de metodologia ou materiais e métodos. E o que é esse capítulo? Nele você vai descrever como é que você vai realizar a sua pesquisa. Então, no caso aqui, desse exemplo que eu vou disponibilizar para vocês, a pesquisa ela foi fundamentada em quê? Basicamente em 2 etapas. E quais foram essas 2 etapas? A primeira, procedimentos em campo, né? Eu fui até esses estuários e realizei a coleta dos bioclastos. Então eu explico aqui no texto como é que foi realizado esse processo. E a segunda etapa foi os procedimentos em campo, que aí eles apresentam subprocedimentos dentro deles, né? Então teve as análises dos bioclastos, teve a análise sedimentológica, teve a análise de microscopia analítica, teve análise estatística, dentre outros aspectos. Aí voltado para a educação, né? Como é que poderia ser esses aspectos metodológicos? Aí poderia ser, o primeiro, análise do processo ensino-aprendizagem nas crianças. Aí um segundo subcapítulo, análise da construção de atividades para os alunos pela professora da disciplina, né? Terceiro, recursos materiais disponibilizados pela escola ao docente. Então, tudo que você puder observar dentro do trabalho que você vai realizar, né, vai desenvolver nessa instituição de ensino, ao qual você está solicitando uma bolsa ou está solicitando um estágio, você vai descrever na metodologia. Então, seguindo em frente, após a metodologia, o que a gente vai ter? A gente vai ter a bibliografia, que são todos aqueles trabalhos que você utilizou para fundamentar esse anteprojeto. Então, bora ver só aqui na metodologia. Eu explico como vai ser a análise estatística, aí eu faço uma citação. Absaber, 1997. Também faço citação a Dajois, 1983. Então, sempre que a gente finaliza o trabalho, é interessante a gente ver se realmente todos aqueles autores que a gente citou, no caso de Absaber e do Dajois, encontram-se presentes lá na referência. Então, bora começar pelo Absaber, 1997. Bibliografia, ó, ele já é logo o primeiro. Absaber, 1997. Qual era o outro autor? Era o Dajois, né? Mas qual era o ano que eu não lembro?
da Joyce, 1983. Então, bora ver se da Joyce também está presente nas nossas bibliografias. Aqui, está presente. Da Joyce, 1983. Perfeito, né? Não se preocupem, bibliografia a gente vai aprender mais pra frente na nossa disciplina. E normalmente termina aí, né? Na bibliografia. Se você for ver um livro, normalmente um livro termina na bibliografia. Mas só que no anteprojeto a gente segue mais à frente ainda. Além disso, o que a gente vai ter? A gente vai ter o capítulo do cronograma de desenvolvimento do projeto, ou simplesmente cronograma. E o que é esse capítulo? Como o próprio nome diz, ele vai listar para você quais vão ser, as principais atividades que vocês vão realizar durante o período de execução do projeto de pesquisa que vocês estão propondo dentro desse anteprojeto. Então, aqui eu listei algumas atividades. Quais são essas atividades? Levantamento bibliográfico. O que é o levantamento bibliográfico? É você buscar trabalhos referentes ao tema ao qual você vai trabalhar. Então, no caso, como aqui é um anteprojeto de doutorado, e um doutorado dura 4 anos, então esse cronograma é para 4 anos. 2012, 2013, 2014 e 2015. Eu poderia colocar aqui por mês, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Mas como esse quadro iria ficar gigantesco, então eu preferi colocar por trimestre. Então, primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Segundo trimestre, abril, maio e junho. E por assim por diante. Beleza? Aqui eu coloquei colorido, mas vocês poderiam colocar um X, né? Levantamento bibliográfico, então, vai começar desde o início de 2012 até o terceiro trimestre de 2015. Coleta de amostras do Rio Jequitinhonha, aí eu coloquei, vai durar o primeiro e o segundo trimestre de 2012. Então vocês vão listar, né, aqui quais vão ser as principais atividades que vocês vão realizar, né? Vocês, como estudantes de pedagogia, vão realizar levantamento bibliográfico, vocês vão realizar atividade prática no estágio, né, na instituição qual vocês estão realizando estágio. Vocês vão elaborar materiais para os seus alunos, então vocês colocam elaboração de materiais, né? Vocês vão escrever o seu relatório de estágio, então vocês colocam escrita do relatório de estágio. Vocês vão submeter esse relatório para o professor da disciplina corrigir, né? Então, submissão do relatório de estágio para o docente, entrega do relatório ao professor, né? Então, vocês vão listar tudo que vocês forem realizar. Além disso, o que a gente vai ter? A gente vai ter o que a gente chama de exequibilidade. E o que é essa exequibilidade? Ela corresponde nada mais, ela corresponde a nada mais, a nada menos do que os custos relativos à realização da sua pesquisa. Então, o que você vai gastar em relação à energia? O que você vai gastar em relação à utilização de papéis? Então, vocês vão listar todos os materiais que vocês vão utilizar, né? Gasto com compra de papel, gasto com encadernação, que vocês vão realizar ao final do seu anteprojeto, né? Gastos com energia, né? Vocês vão utilizar seu notebook, vão gastar energia de casa, e vão dizer o que vocês vão gastar em relação a cada um desses elementos que vocês listaram. Então, papel, né? Normalmente a gente compra aquela resma de papel A4. Quanto é que custa uma resma? Digamos que é R$20. Então, vocês vão colocar lá, resma de papel A4. Coloca a quantidade. Quantas quantidades de resma vocês vão gastar? Bora dizer que são duas. Aí vocês colocam lá o preço, né? R$20. Mas como são duas, o total vai ser 40. Energia. Quanto é a energia? Vocês colocam lá o valor
e por aí por diante. Caneta, papel, se vocês forem elaborar materiais para os seus alunos, né, lista quais são os materiais, né, se é isopor, se é papel came, se é cartolina, se é papel metro, lista a quantidade e diz o valor, sendo que no final deve ter uma tabela do valor total. Como aqui no meu caso ela foi uma pesquisa voltada à solicitação de uma bolsa de estudo, e a bolsa de estudo já é um valor fixo, eu não precisei listar aqui os valores, certo? Eu apenas listei aquilo que eu iria utilizar, né? Então, parâmetros físico-químicos, materiais de análise granulométrica, materiais para análise tafonômica de metais adsorvidos, tá bom? Mas mais para frente eu vou mostrar um exemplo desse para vocês, tá certo? Então, só para recapitular, chegamos ao final do anteprojeto. Quais são os elementos básicos do seu anteprojeto? Primeiro, capa. Depois da capa, o segundo elemento é a introdução. Na introdução, vocês vão fazer um breve relato sobre o tema do trabalho de vocês, além de colocar o objetivo do mesmo ao final. Posteriormente, o terceiro elemento é a revisão teórica ou fundamentação teórica, que é onde vocês vão escrever de forma aprofundada sobre o tema do projeto de vocês. O quarto elemento é a descrição da área ou área de estudo, que é você descrever a localidade, a instituição ao qual você vai realizar o seu estudo. O quinto elemento, a metodologia, que é você dizer como você vai realizar essa pesquisa. Depois, o próximo elemento corresponde à bibliografia, né? Você vai listar todas as referências, todos os trabalhos que você consultou. Esses trabalhos podem ser artigos, podem ser monografias, podem ser relatórios de outros alunos, por aí vai. Vocês vão listar também aqui o cronograma, né? Que é você pontuar quais as principais atividades que vocês vão desenvolver e o período de realização de cada uma. E por último, a exequibilidade, que é você dizer quais vão ser os principais custos que vocês vão ter para a realização dessa pesquisa. Tá certo? Então, finalizando o anteprojeto por aqui, a gente vai agora para o segundo trabalho técnico-científico, que é o projeto de pesquisa. Então, bora esperar aqui abrir. Vamos com mais do an. Ai que se dane tudo, não tô nem ligando pro que vão dizer. Oh, mas tá tudo errado. Abriu. Pronto. Projeto de pesquisa. Esse aqui é um projeto que eu desenvolvi depois que o anteprojeto que eu mostrei anteriormente para vocês tinha sido aprovado. Então eu ganhei a bolsa de estudo bonitinho, comecei a estudar as disciplinas do meu doutorado, comecei a realizar a minha pesquisa e desenvolvi esse projeto de pesquisa. Então bora ver como é que ele se caracteriza. Então, prosseguindo, a gente tem um projeto de tese. Aqui, como vocês podem ver, tem a logomarca da instituição. Embaixo tem o nome dela por extenso. Tem o instituto, que normalmente nem toda instituição apresenta, né? Então, no caso, se fosse a gente, né, a gente colocaria a logomarca laranja da FISE. A gente colocaria o nome por extenso, Faculdades Integradas de Sergipe. Né? Como a gente não tem um instituto, não precisaria colocar. Então, o que a gente colocaria abaixo do nome? A gente colocaria o curso. Então, seria curso de curso de licenciatura em Pedagogia, curso de licenciatura em Ciências Biológicas, curso de licenciatura em Letras, curso de bacharelado em Contabilidade, tá bom? Aqui tem curso de pós-graduação, área de concentração, no caso não seria necessário, porque a gente está na graduação, né? Tem o nome projeto de tese, tá? É um projeto de pesquisa do tipo tese. Tese é aplicada para doutorado.
Então, no nosso caso, como a gente está num curso de graduação, poderia ser o próprio nome projeto de pesquisa ou projeto de monografia, tá bom? Mas aí cada instituição tem o seu modelo de projeto de pesquisa. Em alguns tem esse nome, em outros não tem. Então a gente sempre vai fazer o quê? A gente vai seguir a norma, o modelo que a instituição solicitar. Mas o padrão é o cabeçalho, que tem a logomarca, o nome da instituição, o título do seu projeto, que no caso foi esse, caracterização dos estuários do rio Jacuípe, Jaguaribe, Paraguaçu e Jequitinhonha, utilizando microscopia analítica em bioclastos recentes, o mesmo título que eu mostrei lá para vocês no anteprojeto. Logo abaixo do mesmo, no caso aqui, tem o meu nome, tem o nome da minha orientadora e minha co-orientadora, né? Então, para os alunos, caso a gente tenha aqui na turma algum aluno que já está fazendo o TCC, né? Você colocaria o nome do seu orientador ou orientadora. E a gente finaliza a capa com o nome da cidade e o estado. No caso aqui foi Salvador, Bahia. E na última linha, o período de realização. No caso foi janeiro de 2014. Mas em alguns casos solicita que seja apenas o ano. Então você colocaria apenas 2014. Então o primeiro elemento do projeto de pesquisa é a capa. O segundo vai ser a contracapa. Aí vocês vão ver que a contracapa ela já vai ser um pouco diferente da capa. Por quê? Nela, ela não vai iniciar com o cabeçalho que a gente viu anteriormente. Ao invés de ter o cabeçalho, já começa com o nome do autor do projeto. E logo abaixo o título. E abaixo do título a gente vai ter um texto indicador da natureza desse projeto. Então o que tem escrito aqui? Projeto apresentado ao curso de pós-graduação em Geologia do Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia, UFBA, como requisito parcial para avaliação da disciplina Projeto de Tese. Esse projeto de pesquisa eu desenvolvi dentro dessa disciplina, Projeto de Tese. Digamos vocês, na graduação de vocês, quando vocês chegarem na fase do TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, como é que vai ser a contracapa do trabalho de vocês? Vai ter lá o nome de vocês no topo, vai ter o título do projeto, no caso a monografia, e vai ter aqui o texto indicador. Aí o que seria? A gente colocaria monografia apresentada ao curso de licenciatura em pedagogia, pedagogia de novo não, em ciências biológicas, licenciatura em letras ou curso de bacharelado em contabilidade das faculdades integradas de Sergipe como requisito parcial para a obtenção do título de pedagogo, para a obtenção do título de biólogo, para a obtenção do título de licenciado em pedagogia, licenciado em biologia, licenciado em letras, bacharel em contabilidade, certo? Aí embaixo a gente vai ter aqui a assinatura do orientador, a assinatura do discente e a indicação da cidade e ano e o período de realização desse projeto. Olha outro elemento que não tinha lá no anteprojeto, a presença do sumário. E o que é o sumário? É aquele capítulo onde você vai listar quais são os principais capítulos que estão presentes no seu projeto de pesquisa. Aí aqui a gente já vê, um capítulo é a introdução, que a gente já tinha lá no anteprojeto. Um segundo capítulo é os objetivos. Olha que diferente. No anteprojeto, os objetivos eles estavam onde? Dentro da introdução. No projeto aqui já vai ser diferente. Os objetivos eles vão estar fora da sua introdução. Aí aqui ele está dividido em objetivo geral e específico. Depois, o que a gente tem? A gente tem a fundamentação teórica. Aí a fundamentação teórica aqui eu dividi em 2 capítulos. Um falando sobre a microscopia e outro falando sobre o histórico de estudos com bioclastos. Depois, a gente tem a área de estudo, que a gente também tinha lá no anteprojeto.
Depois, a metodologia, que a gente também já tinha no anteprojetos. Depois, cronograma de desenvolvimento, que a gente também já tinha. A exequibilidade, que a gente também já tinha. E as referências, que a gente também já tinha, beleza? Então a gente tem aqui a introdução, tá? Reparem que, assim como na fundamentação teórica, os capítulos da introdução eles também devem ter citação, tá bom? Então o padrão da introdução é o mesmo daquele que a gente viu lá para o anteprojeto, com a diferença que essa introdução ela não vai ter os objetivos que a gente viu lá no anteprojeto. Aí vocês podem se perguntar, Peralva, quantas páginas tem que ter uma introdução? Eu consideraria para vocês o adequado ter no mínimo uma página e no máximo 2. Mais do que 2 já não fica legal para o trabalho de vocês, certo? Lembrem que é uma introdução. É só vocês relatarem de forma breve o tema do trabalho de vocês. Não precisa ter muito mais páginas, certo? Os objetivos, normalmente o objetivo, como é um capítulo só, ele pode ocupar uma página única, tá certo? Objetivo geral, objetivos específicos. Lembrando que o objetivo geral é apenas um. E os objetivos específicos é no mínimo 2 e a quantidade máxima não tem um valor definido, certo? Fundamentação teórica, os parágrafos, todos com citação. Lembrando que se você não coloca citação, se caracteriza como uma situação de plágio. Então a gente deve evitar esse tipo de situação, certo? Fundamentação, mais uma página, mais outra. Reparem que a fundamentação teórica, ela sempre vai ser o capítulo com maior quantitativo de folhas dentro do seu projeto de pesquisa. Então, essa é uma informação importante de vocês colocarem. Tanto no anteprojeto, quanto no projeto em si, este deve ser o capítulo com maior quantitativo de páginas, tá? Deixa eu apertar aqui Enter para ir mais rápido. Pronto. Área de estudo, mesmo padrão, descrevendo cada um dos rios, né? Descrevendo o seu ambiente de estudo. Presença de fotos, as fotos, todas com título, bonitinho. Agora eu esqueci uma coisa importante. Qual foi a coisa que eu esqueci? Me esqueci de colocar o crédito da imagem. Essa foto eu peguei no Google Earth ou Google Terra. Era para ter colocado, né? Erro grave, mas só percebi agora. Não coloquei aqui também, era para ter colocado. Metodologia, descrição do passo a passo de realização da pesquisa, tá? Estou passando rápido, gente, mas eu estou disponibilizando o modelo para vocês em PDF, tá bom? Então não precisa se preocupar em relação a isso. Cronograma, lembra que na versão do anteprojeto eu tinha colocado em verde? Nesse aqui eu acho que eu já não tinha dinheiro para imprimir colorido, então eu deixei em escala de cinza e marquei X ao invés de colorir o cronograma, tá certo? A exequibilidade, mesma coisa, né? Referências, pronto. Acabou. Esse é o projeto de pesquisa. Reparem que o projeto de pesquisa ele vai ser mais robusto, né? O que eu digo com mais robusto? Ele vai ter maior quantidade de informações quando comparado ao anteprojeto. Só para a gente ver, o projeto aqui ele tem quantas páginas? 51 páginas. O anteprojeto, ele tinha quantas? Eu não lembro. O anteprojeto tinha quantas páginas, papai? Deixa eu abrir aqui para eu ver. Vai que se dane tudo, não tô nem ligando pro que vão dizer. Deixa só aparecer aqui a página. Vai aparecer aqui embaixo. Não apareceu ainda. Cadê? 9. Não, 14. Tá carregando ainda.
14 páginas, né? Então, o anteprojeto tem um menor quantitativo de páginas, claro, por quê? Porque ele foi produzido a fim de que você pudesse obter uma bolsa de estudo ou pudesse obter um contrato de trabalho, e uma vez que esse contrato foi estabelecido, você vai começar a construir o seu projeto de pesquisa. Então, você vai acrescentar novas informações a esse projeto e, claro, vai aumentar o seu tamanho. Vai permitir que ele fique mais robusto. E depois do projeto, o que você vai fazer? Você vai construir a sua monografia. Você vai construir a sua tese, você vai construir sua dissertação, ou você vai construir o seu artigo científico, tá bom? Mas isso a gente vai ver lá mais pra frente na nossa disciplina. Não vai ser hoje ainda, tá bom? Então a gente finaliza o projeto de pesquisa e parte para o último a ser comentado hoje, que é o relatório de estágio, tá? E eu peguei aqui um exemplo da própria FISE, para vocês terem uma ideia, e eu também vou disponibilizar ele para vocês, certo? Então peguei aqui um relatório de estágio da Ravana, da Julie e da Sabrina, cujo título é A Psicomotricidade Atuando na Prática Pedagógica. Foi produzido em 2016, 4 anos atrás. Então, quais são os elementos básicos do relatório de pesquisa? Primeiro, a presença de uma capa. Capa com cabeçalho, Faculdade Integrada de Sergipe, nome dos autores, o título, a cidade de realização. Aliás, perdão, gente, cidade de realização não. É a cidade ao qual a instituição que você está realizando esse estudo está situada. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, digamos que vocês estudam na FISE, né? Não é nenhum exemplo, vocês realmente estudam na FISE. Mas vocês estão realizando um estágio em uma creche, em uma escola que está situado lá em Lagartos, né? Aí mesmo em Sergipe. Então, Largato, não fica em Tobias Barreto, né? Então, o certo é você colocar o nome da cidade em que a instituição que você está trabalhando, você estuda, está situada. Então, no caso, Tobias Barreto, certo? Ano de realização, 2016. Aí acaba a capa. Qual é o segundo elemento? A folha de rosto. Então, assim como a gente viu lá para o projeto, o que ela vai ter? Ela vai iniciar com o nome dos autores, o título do trabalho, posteriormente o texto indicativo, vou aumentar aqui para ficar melhor de vocês verem. Aí o que diz o texto indicativo? Trabalho apresentado à disciplina de estágio supervisionado 1, Docência na Educação Infantil, sob a orientação da professora Ionara de Jesus Santos, como pré-requisito para avaliação parcial da unidade 1. Depois o nome da instituição e o ano. Igualzinho ao que a gente viu lá pro projeto de pesquisa. Depois disso, o que a gente pode ter? Pode existir uma dedicatória. Dedicatória não é obrigatório, tá? Pode existir um agradecimento, que também não é obrigatório. Pode existir a epígrafe, onde vocês colocam a frase, né, de alguém famoso. Vai existir o sumário, onde o sumário é obrigatório, né? Então, se vocês quisessem fazer só os elementos obrigatórios, o primeiro seria a capa. Segundo, folha de rosto, também chamada de contracapa. Terceiro, sumário, tá? Onde vocês vão listar cada um dos capítulos presentes no seu trabalho, no caso aqui o relatório de estágio. E a gente começa com a apresentação. Aí na apresentação, o que você vai colocar? Essa apresentação seria como se fosse a introdução. Então nela você vai dizer, né, o que é o estágio, qual é a lei que rege o estágio, como é que ele se caracteriza, como é que se aplica o estágio relacionado à
pedagogia, né, que aí ela fala, ao tratar da pedagogia de projetos, faz necessário saber que esta não deve ser identificada como um conjunto de atividades que o professor aplica de um determinado conteúdo em sala de aula. Na sua prática, ela é atuante na procura de respostas para questionamentos ou problemas enfrentados na realidade escolar. Então está descrevendo, né, como é que se caracteriza a pedagogia de projetos, né, que é o que vocês vão colocar em prática quando vocês forem lá realizar o estágio de vocês. Então ela vai explicando a psicomotricidade, né, que é o alvo que está lá presente no título do trabalho das garotas. Depois, o que ela coloca? A contextualização do nível de ensino. A contextualização do ensino, aí já é a fundamentação teórica. Então, só para a gente ver, olha só, a apresentação, que seria a introdução, ela teve apenas uma página. A fundamentação, por lógica, ela tem que ter mais do que uma página. É para ser o maior capítulo do trabalho. Então, bora ver quantas páginas tem. Tem uma, tem duas, né? Então, superou. Ó, descrição do campo de estágio, né? Seria a descrição da área de estudo. Então, onde foi que a pessoa desenvolveu o estudo? Aí as alunas colocaram aqui. A escola, faltou um A aqui. A escola a qual ocorreu o estágio supervisionado 1, docência na educação infantil, possui um anexo situado na Avenida João Alves. Mas aqui relataremos a existência apenas no prédio sede. Este que contém 4 salas, uma cozinha, um banheiro masculino e um feminino, parcialmente adaptados, e um para professores. Então vocês vão vendo e vocês vão poder ler aí na casa de vocês com calma, né? Como é que ela descreve o ambiente. Então, basicamente, né, dizer o que tem dentro desse colégio. Quantitativos de salas, quantitativos de banheiros, se existe laboratório, vocês podem pontuar lá, se existe jardins, vocês podem pontuar, né? Se a escola está situada num como é que eu posso dizer? Numa avenida principal, se é numa transversal dessa avenida principal, né? E por aí vai. Então, bora seguir em frente. Projeto de estágio. Então, o que é esse projeto de estágio? É esse documentozinho daqui, onde vocês vão listar, né? Qual é a disciplina ao qual vocês estão realizando, que é o estágio supervisionado, a professora responsável pela disciplina, qual o nome das estagiárias, no caso vocês que estão realizando o relatório de estágio, o nome da localidade ao qual vocês estão realizando o estágio, né? No caso, Escola EMEI Joana Ramos, a localidade, a turma, o turno de realização, o tema do projeto e o subtema, beleza? Aí vocês vão ver que mais para frente, aí de fato começa o relatório de fato no padrão normal, tendo a introdução, onde ela vai descrever o que é a psicomotricidade, quais são as suas características, né? E lembrando, olha só, Velasco, 1996, Negrini, 1986, Turcati, 2005. Presença de citação em todos os parágrafos, certo? Aqui no caso, eu teria até uma crítica a fazer. Qual seria essa crítica? O que eu recomendo para os meus alunos? Não façam parágrafos, tá? Isso vale tanto para anteprojeto, projeto de pesquisa, relatório, monografia, né, o TCC, ou relatórios de atividades práticas. Não façam parágrafos com mais de 10 linhas. Por que isso? Porque fica mais fácil da pessoa que está lendo o seu trabalho se perder durante a leitura do mesmo. Então eu recomendo que quando vocês forem escrever um parágrafo, que ele tenha no máximo 10 linhas, certo? Não ultrapasse 10 linhas. Então esse aqui, só por ver, eu já vejo que tem muito mais do que 10 linhas. Bora contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ficou muito grande esse parágrafo, podia ter quebrado em 2, certo?
Mas aí não se preocupe que a gente vai ver isso ao longo da disciplina. Então vai seguindo, né? Desenvolvimento, que é a fundamentação teórica, os objetivos que foram apresentados de forma separada, né? Ou a fundamentação teórica toda com referências, Brasil, Lebout, né? Negrini, por aí vai. Então, para vocês verem a importância de se fazer citação. A metodologia, onde elas colocam aqui quais são as estratégias que elas vão utilizar para analisar a psicomotricidade para as crianças. Olha para isso, esse parágrafo, como está gigantesco. Só terminou aqui quase no final da folha. Não façam isso, gente. Quebrem em parágrafos com no máximo 10 linhas. E vocês podem se perguntar, né? Tá bom, Peralva, se o máximo é 10 linhas, qual é o mínimo? Eu recomendo que o mínimo seja 4 linhas, certo? Porque é muito comum a gente pegar trabalhos em que os alunos escrevem e deixam apenas 3 linhas. Então é muito pouco, né? É preferível você juntar parágrafos e deixar nessa limiar, entre 4 a no máximo 10 linhas, ok? Então, seguindo em frente, né? Olha o que ela coloca. Ela não, elas colocam os recursos presentes no colégio, né? Então, presença de apagador, bambolê, cadastro, cola, corda, dentre outros elementos. O sistema de avaliação utilizado. Mas o que ela coloca? O roteiro das atividades, né? Os planos de aula. Eu creio que tenha sido o plano desenvolvido por elas, em conjunto com a professora, né? Professora, regente, Kelly, estagiárias, eu quero que tenha sido isso mesmo. Elas desenvolveram junto com a professora. Então, aqui não é a disciplina adequada para falar isso, mas vocês vão ver que no estágio, né, como é que vocês produzem esse roteiro de aula, tá? Então, presença de objetivos, né? A gente pode listar as competências e habilidades que a gente quer que esses alunos alcancem, os procedimentos metodológicos, proposta de avaliação, recursos para a realização da aula e referências, tá certo? Então aqui ela colocou, né, os exemplos de atividade que elas realizaram juntos aos alunos, né? Atividades, jogos. Então vocês vão ver que tem vários, né, planos de aula. Maravilha, isso é bom. Então elas puderam realizar atividades diversas com esses alunos. E é bom que vocês guardem, gente, esse modelo de relatório de estágio, porque eles podem servir até mesmo para vocês utilizarem quando vocês chegarem nos semestres de realização do estágio, certo? Mas aí eu sempre recomendo que peguem também outras referências externas, tá? Bem, dito isso, a gente chega nas considerações finais do trabalho. E o que é essas considerações? Nas considerações, vocês vão escrever alguns parágrafos, de forma que vocês vão dizer se vocês alcançaram ou não os objetivos que vocês proporam para o estágio de vocês, certo? Então vocês vão ver lá quais foram os objetivos gerais, qual foi o objetivo geral e qual foi os objetivos específicos, e vocês vão verificar se realmente vocês conseguiram concretizar esses objetivos ou não, certo? Então as considerações finais servem para isso, ok? E por fim a gente chega nas referências, que é vocês listarem todos os trabalhos que vocês consultaram para a realização dessas atividades. Tranquilo? Então, por hoje é só. Semana que vem a gente volta com mais conteúdo. A gente finaliza a nossa aula por aqui hoje e a gente se reencontra na próxima terça-feira às 19 horas. Beleza? Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem para mim pelo WhatsApp, ok? Beijos, abraços e até terça que vem. Tchau!